With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes do Relatos do Além. Eu me chamo Renata, moro no interior de São Paulo e hoje eu vim contar o meu relato. Obrigada pela oportunidade de estar vindo aqui, entrar em contato com o podcast para contar um pouquinho da minha história. Bom, hoje eu vim contar um relato que aconteceu comigo na minha infância, quando eu tinha 7 anos. Atualmente eu tenho 28. É algo muito marcante para mim. Bom, eu tinha 7 anos na época e teve uma excursão, minha primeira excursão de escola. Então eu estava extremamente animada. Nossa, vou para uma excursão e tal, com os meus amiguinhos, a sala toda ia, menos eu. A minha mãe não deixou eu ir. E eu fiquei, muito chateada, muito. Como assim? Só eu que não vou na sala? Que raiva. E ela, não, você não vai. Ela não queria, ela bateu o pé. Mas eu bati mais o pé ainda e eu falei, eu vou nessa excursão. E de tanto ficar enchendo o saco da minha mãe, ela cedeu e deixou eu ir. Essa excursão foi no parque aquático. Esse parque aquático, até hoje, ele é muito famoso aqui na minha cidade. E aí ela deixou eu ir, comprou as roupinhas de banho e tal. Fui super animada pro parque. E na época eu tinha o meu grupinho de amigas, porém a minha professora, ela separou vários grupinhos, né? E eu fiquei longe das minhas amigas, né? Do meu grupinho. E aí eu acabei ficando mais assim, num grupinho que tinha uma outra menina, que era da minha sala também, mas eu não era muito próxima dela, mas eu acabei colando nela, né? Pra não ficar tão deslocada no parque, né? E aí ela também tinha sido separada do grupinho delas, então vamos ficar juntas aqui, vamos, né? E eu lembro que a gente tava em uma piscina nesse parque, né? Eu não cheguei a nadar, até hoje eu não sei nadar, inclusive. A gente ficou batendo o pezinho na água, ficava na borda, ficava brincando. Tinha muita criança nesse dia, os instrutores pra lá e pra cá e tal. Tava assim, um dia ensolarado, tava assim, o dia perfeito, sabe? Uma excursão perfeita. E eu lembro que essa minha coleguinha de sala, ela tinha se levantado e saído correndo. Ela falou assim, vamos pra outra piscina, vamos lá, vamos na outra piscina. Era uma outra piscina, assim, muito grande também, mas tinha uns chafarizes, umas coisas assim, mirabolantes lá pra brincar. E eu lembro que era um pouco mais funda essa piscina, né? Ela sabia nadar. Eu, até hoje, não sei, né? Ela entrou na piscina, correu na minha frente, né? Ela se levantou, correu na minha frente e eu fui atrás. Nessa que eu fui atrás, eu fui entrar na piscina, bum! Apagou tudo. Tudo. Eu só sei que eu estava num ambiente totalmente escuro. É como se eu tivesse
em um quarto escuro, sabe? É isso que eu consigo explicar, assim, mais próximo. Tava em um quarto totalmente escuro, frio, extremamente silencioso, não tinha barulho nenhum. Tudo preto, tudo breu, e eu olhava assim, tipo, aonde que eu tô? O que que tá acontecendo? E aí, de repente, abriu-se uma luz muito forte, e essa luz veio na minha direção. Uma luz tão forte, uma luz branca, de te deixar cego, extremamente forte, 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 e tava chegando assim na minha direção, chegando, e aí eu entendi o que tava acontecendo. Eu tava morrendo, e aí eu entendi tudo, e eu não falei, né? Eu não mexi minha boca, só veio no meu pensamento: eu tô morrendo. Meu Deus, eu tô morrendo. Deus, eu não quero morrer. Eu sou muito nova. Eu não quero morrer. Eu sou muito nova, eu tô morrendo. E tava chegando, assim, essa luz forte, horrível. Nossa, só de contar eu já fico emocionada. Ai, credo. E aí me veio uma voz, falou pra mim assim: respira fundo e conta até 3. 1, 2, 3. Do 3, eu só sei que eu levantei, bum! Levantei assim, eu tava no parque. Eu levantei da piscina, eu tava me afogando. Eu entendi que tava me afogando depois, né? Eu tava toda molhada, cabelo todo molhado. Até então eu não tinha, né, entrado de vez na piscina, até porque eu não sei nadar, né? E eu tava assim, ofegante. Aí eu olhei em volta, tava tudo normal. As crianças correndo, os instrutores chamando as crianças, tudo normal. E eu olhei assim, eu entendi, tipo, eu me afoguei. Aí essa minha amiguinha veio na minha direção. Ela falou assim: o que aconteceu? Eu tava te procurando. Onde você tava? Aí, tipo, aí que eu entendi que foi algo muito rápido, assim. E nossa, credo. Porque naquela situação que eu tava, parecia que tinha sido horas e horas e horas e horas. Mas foi, tipo, segundos, assim. Eu me afoguei e aí voltei. E aí ela me deu falta e veio atrás de mim. Aí ela, ai, vamos, vem cá, não sei o que. Ela me puxou, assim. Eu fiquei tentando a viagem toda agir naturalmente. Não, tá tudo bem. Eu não contei pra ninguém. Voltei pra casa, passou uns tempos, aí depois eu contei pra minha mãe ficou super brava comigo. Ai, agora você não vai a lugar nenhum mais, eu falei pra você não ir em excursão nenhuma. Ela me deu um xingo. Ai, que horror, nossa. Até hoje eu tenho trauma de água, de piscina, de mar. No mar eu arrisco só assim, só a canela, mas não quero me arriscar. Foi algo muito traumático pra mim e não quero vivenciar isso hoje. Depois, assim, de muitos anos, eu fui entender que eu passei por uma experiência quase morte, né, o RQM. E eu fui vendo outros relatos, né, de outras pessoas e eram muito parecidos com o meu, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu quase morri. Que coisa horrível, meu Deus. Bom, o outro relato que eu venho contar também é algo mais recente, aconteceu no ano passado. Foi algo bem forte que aconteceu comigo. Eu tava deitada, dormindo, né, aqui na minha casa atual. O meu quarto, ele é bem pequeno. A minha cama, ela é encostada assim na parede, então tem um corredorzinho bem pequenininho entre a cama, o corredor, cômoda e guarda-roupa. E eu estava dormindo de barriga para cima e o rosto virado para a parede. E aí eu acordei e olhei assim para a janela e eu entendi que já estava clareando, né? Quando a luz já estava entrando já pelo meu quarto, né? E aí eu entendi que estava clareando, aquela preguiça de manhã, né? E aí eu fui virar o meu rosto pro outro lado, né? Para virar o meu corpo, tava de barriga para cima. Nessa que eu fui virar, tinha simplesmente um homem me vendo dormir. Um homem que eu nunca vi na minha vida. Um homem de cabelo comprido, assim, até o ombro, um cabelinho comprido, e ele tava com roupa de hospital. Aqueles pijamas, né, de pacientes de hospital. E ele me viu, assim, e foi tão rápido, eu tomei um susto tão grande, que a primeira reação que eu tive foi cobrir minha cabeça.
Eu virei assim, tipo, o cobertor vai me proteger, né? E aí eu olhei pela fresta, assim, e eu ainda vi, assim, o pijama dele, assim, e eu falei, meu Deus, o que é isso? O que esse homem tá aqui? Eu fiquei apavorada, meu coração tava acelerado, eu fiquei muito nervosa. Eu não consegui gritar, eu fiquei apavorada. E aí eu pensei assim, ai, deve ser um sonho. Nada a ver, nada a ver. Aí quando eu descobri de vez pra ver se era real ou não, e aí ele percebeu que eu percebi ele, e aí ele tomou um susto. Sabe quando a pessoa se assusta, ela até regala os olhos? Ele regalou os olhos assim, tipo, putz, ela me viu. E aí ele foi andando bem devagarzinho. Aí eu me cobri de novo, né? Que tipo, putz, ele ainda tá aqui, né? E fiquei olhando pela frestinha, assim. E aí ele foi andando de costas, assim. E não parecia que ele tava com os pés no chão, parecia que ele tava flutuando. Ele foi andando de costas, assim, até sumir. E ele não era, assim, físico. Ai, é muito estranho isso, mas ele não era físico igual a gente, assim. Ele era meio translúcido, uma pessoa transparente. Foi muito estranho. E aí eu vi ele andando de costas e sumiu, assim. Sumiu, completamente sumiu na minha frente. E aí eu fiquei, meu Deus, o que foi isso que eu acabei de ver? Eu pensei assim, será que eu tô sonhando? Não é possível. E aí passou um tempo depois, nossa, nunca mais vi nada, nunca mais vi esse homem, não sei, faço a mínima ideia quem é esse homem. Nossa, essa foi a última vez que eu vi algo mais forte, assim, porque vultos, batidas, as coisas estranhas, assim, e eu sempre vejo, então pra mim é tipo algo normal. Eu sou uma pessoa bem sensível, assim, mas isso já foi esse homem aí, foi algo mais forte que eu vi desde então, graças a Deus, nunca vi mais nada. Bom, esse foi os meus relatos. Muito obrigada pela oportunidade de estar contando. E é isso, até a próxima. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Aqui é a Aline. Bom, tô aqui para contar os meus relatos. São 3 relatos rápidos. E para você ter uma ideia, os 3 envolvem cachorro. Bom, eu sou uma pessoa bastante espiritualizada. Nasci dentro da religião católica, com a qual já não me identifico mais tem um tempo. Tenho procurado o meu caminho, mas tô acabando por constituir a minha própria visão disso tudo. E estou me sentindo mais confortável assim. Sempre respeitei muito a espiritualidade, tenho muito interesse pelo tema, estou adorando o podcast, por isso estou aqui para participar um pouquinho dele. Bom, só para vocês me conhecerem um pouquinho, então hoje eu moro em Balneário Camboriú, morei muito tempo em Curitiba, eu tenho 43 anos, trabalho como consultora, sou treinadora e professora também. E, como eu disse, meus 3 relatos envolvem cachorro, então vamos lá. Primeiro, aconteceu, eu ainda morava em Curitiba. Para contextualizar, quando você chegava perto da minha casa, você virava à direita numa rua grande sem saída, e perpendicularmente a essa rua grande sem saída tinha várias outras ruazinhas sem saída também. Em uma delas, na penúltima, à esquerda, eu morava. Eram 8 sobrados, 4 de frente para o outro assim. E eu morava no terceiro da direita. E eu tinha um cachorro grande, um boxer, que ficava ali na área, entrava ali na parte de casa e tal. Muito parceiro, muito comportado, muito obediente. E uma bela noite dessas, era um começo de noite, não era nem muito frio nem muito quente, era uma noite de primavera, muito bonita por sinal. Eu fui levar o lixo e o meu cachorro não saía de casa. Perto de casa moravam muitas crianças, brincavam num terreno próximo. E ele gostava muito de brincar, mas ele era muito grandão, então ele derrubava as crianças. E algumas pessoas tinham medo por ele ser grande, apesar dele ser muito amoroso e comportado. Quando as pessoas não conhecem o cachorro grande, ficam um pouco receosas, né? Então eu não deixava ele sair sozinho, sempre saía de enforcador, tudo como manda o figurino. E naquela noite eu abri o portão, como eu já disse, ele era comportado. Então eu abri o portão, pedi para ele ficar, abri o portão e só a frestinha para eu passar. Só que ele me escapou. Ele saiu correndo na minha frente, determinado, em direção ao fim da rua. Aí ele acabou a minha rua, ele se virou para a esquerda, para o fim da rua sem saída grande, que era onde ficavam os latões do lixo, era onde eu estava indo para levar o lixo. Começou a latir incessantemente.
Ele estava com os pelos das costas todos eriçados e latia em posição de ataque mesmo, sabe? Eu fiquei muito preocupada. Eu falei, vai que tem um vizinho lá, ou que as crianças estão correndo, porque no final da rua, dessa rua grande, ao lado do lixo, tinha um terreno que ainda era vazio, então as crianças brincavam ali. Era noite, dificilmente teria alguém mais. E eu fui até o fim da minha rua, olhei para o fundo onde estavam os latões, realmente não tinha criança brincando, não tinha ninguém nos latões. Eu pensei, de certo, alguém estava mexendo ali, entrou para casa, entrou para a rua, sei lá, não sei, enfim. E eu fui ver o que estava acontecendo. Só que aquilo já estava me dando uma angústia, uma coisa estranha e tal. E aí, antes de ver o que estava acontecendo, eu tentei tirar meu cachorro dali, guardar o cachorro, né? E peguei, ele não queria sair, ele não parava de latir. Eu dava um passo, ele dava um passo, eu dava outro passo, ele dava outro passo. Ele não saía do meu lado e não parava de latir, não se acalmava. Aquele negócio começou a me angustiar, me dar uma mistura de medo com não saber o que fazer. E pensei, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar ele para casa, porque se tiver alguém ele atacar, ele é grande, ele pode, né? Enfim, não sei o que pode acontecer. Aí eu chamava, ele não vinha. Até que eu consegui, ele tinha sempre a coleira no pescoço, eu consegui pegá-lo e levar para casa, acalmei ele ficou plantado no portão, me olhando e até lá no fundo, sem latir, ele não deu mais um pio, ficava só me olhando, me cuidando, vamos dizer assim. E eu fui até a lixeira e não vi ninguém, não tinha ninguém na rua, não tinha nada, não tinha criança brincando. Eu abri a lixeira, coloquei o lixo lá dentro daquele latão, né? E aí, quando eu fui fechar a lixeira, eu senti uma presença, eu senti que alguma coisa estava acontecendo ali. Tinha alguém que a gente não via, tinha alguma coisa que ele viu e eu não. E aí eu fechei a lixeira, eu não queria olhar para trás, mas eu era obrigada, eu tinha que voltar. No que eu virei para trás, Soucas, a sensação que eu tinha era que estava tudo parado, porque estava tudo quieto, não tinha uma pessoa na rua, um cachorro latindo, um passarinho peando, uma árvore balançando, nada. Parecia assim que por um momento aquilo tudo tinha parado, sabe, o dia que a Terra parou. No que eu consegui, assim, pegar um fôlego, eu fui para casa muito rápido, me tranquei lá dentro como se não houvesse amanhã e não quis mais saber por que o meu cachorro tinha latido, para quem, o quê, porque nada. Entrei, fiquei lá dentro bem tranquilinha, terminei minha noite, na verdade tão tranquilinha não, né? Demorei a pegar no sono, fiquei pensando um pouco, olhei na janela, comecei a procurar movimento nos vizinhos, a coisa começou a ficar tranquila, tudo bem, mas foi um momento assim, um dia que a Terra parou, foi uma coisa bem angustiante. O segundo relato já envolve a minha cachorrinha, que é viva e sensitiva até hoje. Eu já morava aqui em Balneário Camboriú, num apartamento grande, que para você ter uma ideia, quando você entrava pela porta da sala, você enxergava uma sala longa, de mais ou menos uns 10 metros, para você ter uma ideia, por uns 4 de largura. Lá no fundo tinha a sacada, na direita tinha a parede que dividia essa sala dos quartos, né? Tinha a sala, então, aí à direita a parede, uma porta bem no centro, que dava para um corredor, e esse corredor dava acesso para os 3 quartos. Quarto do fundo, quarto do meio e quarto da frente. Bom, desde que a gente se mudou, a cachorrinha tinha uma espécie de implicância com o quarto dos fundos. Ela latia muito para aquele quarto. Uma certa vez eu cheguei a ver uma sombra que passava do quarto para o banheiro, era uma suíte. E eu tive a sensação de ser um homem de preto com um chapéu. Agora eu já me identifico com muitos relatos depois lembrando disso. Mas fui lá ver, porque eu sou encucada e vou ver, e fui lá ver e não tinha nada, né? Claro, nada, e a cachorra latindo, ela latiu, me acompanhou, entrou, latiu pro banheiro, latiu, e nada. Muito bem. Cheguei à conclusão que poderia ter sido algo que passou pela janela e fez uma sombra, né, um pássaro voando, sei lá, e fez uma sombra projetada na parede. Tava tudo certo, porque, né, a minha mente gosta de me consolar. Até que um dia nós estávamos na sala, tinha um sofá e um puff que ficava basicamente de frente com essa porta que dava pro corredor dos quartos, né? E a minha cachorrinha deitada, do nada, ela levanta, vai até o meio da sala olhando para essa porta, começa a latir incessantemente para essa porta e acompanha com a cabeça da direita para a esquerda, como se ela tivesse visto realmente alguém cruzando a porta, cruzando o corredor, passando pelo corredor, cruzando a porta. Ficamos nós, eu e meu esposo no caso, muito intrigados com aquilo, nos olhamos para decidir se iríamos ver o que estava acontecendo, resolvemos ir, fomos, obviamente mais uma vez não achamos nada,
mas aquele dia nós intensificamos as orações e pedimos que encaminhasse quem fosse, né? Seja de luz ou não, se precisasse de luz ali a gente não podia ajudar, então oramos para encaminhar, rezamos, acendemos as nossas velas, fizemos as nossas orações conforme a nossa crença e aí encaminhamos a noite. Alguns episódios a mais aconteceram depois disso, mas nenhum tão intenso quanto aquela noite. E a última história já é na casa que eu moro hoje. É uma casa que, assim, quando você entra, tem uma rampa que dá para a garagem, do lado tem a garagem e o porão embaixo. Então, para você acessar a casa mesmo, que é a cozinha, um quarto, depois um corredor que dá para o outro quarto, você tem que subir pela frente uma escada, por trás uma rampa. Então, ela tem 2 acessos. A porta da frente é pela escada, a porta dos fundos é pela rampa. É tudo muito próximo, é uma casa pequena. E eu tenho um vizinho que o muro divide a nossa casa. A minha casa com a casa do vizinho, a divisão é o mesmo muro. E como eu te disse, a casa é em cima, então a gente consegue ver o quintal do vizinho. Da janela da minha cozinha, eu vejo o quintal do meu vizinho. E a gente acorda muito cedo, que a gente tem uma filha pequena, então para aproveitar o tempo, a gente acorda bem de madrugadinha, 4h30, 5 horas, e já vai fazendo algumas coisas de estudo e trabalho até ela acordar. Muito bem, nesse dia, não diferente dos outros, acordamos, 4h30, então devia ser umas 15:45, o cachorro do vizinho começou a latir. Detalhe. O cachorro do vizinho é ex-cão guia, super ensinado, quietíssimo, calmíssimo. A gente nem sabe direito o latido dele, de tanto que ele não late. Quem late é a minha é barulhenta. Mas a dele é bem tranquilo, o dele é bem tranquilo. E ele estava sozinho em casa, o vizinho estava viajando, mas tinha pessoas vindo ver, tinha gente dormindo na casa, conforme a noite, e as pessoas vinham cuidar dele. Minha vizinha, o genro do meu vizinho, enfim. E o cachorro é muito quieto. E aquela noite ele começou a latir incessantemente. Ele latia aquela madrugada muito, e eu fui ver da janela pensando que ele poderia ter se assustado, porque eu acendi a luz, sei lá, mas isso é comum aqui pra nós, né? O cachorro sempre nos vê, nós vemos o cachorro, eu falo com ele e tá tudo certo. E ele tava latindo pra cima da minha casa, acima mesmo. Eu fiquei pensando se ele tava vendo algum bicho aqui na laje, enfim, não sei, mas a princípio ele tava latindo mais pra cima da minha casa. E eu resolvi ir na porta dos fundos, ali no topo da rampa, para falar com ele, para ele me ver melhor, para tentar fazê-lo silenciar. Quando eu saí ali no fundo, eu percebi que ele não me via. No ângulo que eu estava, a gente não se via, então não adiantaria tentar falar com ele dali. E aí, eu olhei para o céu ao voltar, porque eu ia falar da janela da cozinha, eu ia tentar fazer alguma outra coisa. E ao voltar para casa, eu observei o céu, porque o céu estava muito bonito. Tinha umas nuvens baixas, assim, um pouco mais ralas, né, daquelas que dá para ver através. E quando eu estava observando o céu, eu vi 3 luzes juntas, andando em linha reta. Achei um pouco estranho, porque avião normalmente não tem 3 luzes, era uma vermelha, uma verde e uma branca. E ele estava andando em linha reta, numa velocidade mais ou menos que a gente veria um avião passar no céu. E aí eu pensei que poderia ser mesmo assim, né? Não sei, desse ângulo, talvez que eu nunca tivesse visto o avião. Mas qual não foi a minha surpresa? Que enquanto eu observava, ele deu uma guinada para a esquerda, fez um 360, pegou de novo a rota que ele estava indo e atravessou por cima da minha casa para a janela da frente. Aí eu falei pro meu esposo, vai na janela, olha a luz, o mais baixo e o mais rápido que eu consegui falar com ele. E ele foi para a janela e eu também fui, cheguei um pouquinho depois e nada da luz. Detalhe, o cachorro do meu vizinho também tinha corrido para frente da casa e continuou latindo e ele uivava. Latia e uivava, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer todo o tempo que eu moro aqui, que já faz 1 ano. E nós ficamos procurando aquela luz e nada. E a gente pensou, era um avião, eu me distraí, passou rápido, mas aí a gente se tocou que não tinha barulho algum. E ele estava abaixo daquelas nuvens ralas que eu falei. Ele estava abaixo das nuvens e a gente não conseguia ouvir barulho. Aí a segunda hipótese mais provável, um drone. Peraí, um drone de madrugada com aquelas 3 luzes, fazendo um movimento assim, e eu não achar depois o drone? Não achei, do outro lado, ele cruzou por cima da minha casa, eu vi ele subindo. Eu sei que aquilo tudo ficou muito estranho, e desde então, todo dia, antes de deitar, e quando eu levanto de madrugada, eu olho para o céu. Eu moro muito perto do mar, eu vi os relatos sobre a proximidade, a relação direta do mar com alguns objetos voadores e algumas criaturas, então aquilo me intrigou muito e eu continuo olhando para o céu. Quem sabe, né? Eu encontro mais alguma coisa. Muito, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelos relatos que você tem publicado. São incríveis. E valeu. Um abração. Até a próxima. Você tem uma nova mensagem.
Oi, Zoucas, meu nome é Andréia, sou aqui de São Paulo e eu prometi para você que eu ia contar um pouquinho sobre a minha história com os jupiterianos, então cá estou, tentando fazer com que as cachorras não latam, que as crianças não ouçam. Ai, mas vai dar certo. Queria começar falando que eu gosto muito do seu podcast e que os relatos, eles são muito legais, né? Porque fazem a gente querer estudar mais e cada vez se desenvolver mais dentro do tema, né? É muito legal poder contribuir também com isso. Então vamos lá. A minha história, ela não tem nada de sinistra, assim, não sei. Pra mim, não foi uma coisa sinistra. Então acho que isso é uma coisa que eu podia já começar a falar, que eu não senti medo nem nada disso. Foi uma experiência muito legal e eu guardo ela com carinho. Bom, eu já comentei que eu tenho cachorras, né? Eu tenho 2 cachorras, a Sushi e a Shoyu. Ambas, elas têm 12 anos de idade e, enfim, são 2 senhorinhas. E elas são, assim, os amores da minha vida. Eu morei sozinha logo cedo, muito nova. E principalmente a Sushi. A Sushi veio primeiro, a Shoyu veio por conta dela. Mas a Sushi, eu peguei ela muito novinha e cuidei dela desde então, desde bem filhotinha, ela tinha uns 2 meses. E ela era minha companhia, assim. Eu vivia sozinha e era eu e a Sushi. E ela me acompanhou em todo esse processo de amadurecimento, né? E viu meus filhos, né? Brinca com eles. Ela é uma senhorinha bem enérgica, assim, né? Enfim, ela é muito especial, né? Ela tem um papel na minha vida que é um papel muito especial. Aí, acho que é interessante, assim, de mencionar que quem tem animal de estimação vai entender exatamente o que eu tô falando, né? Não dá pra comparar com um ser humano, não dá pra comparar. É um sentimento muito único, muito vivo, muito intenso. E é um amor muito verdadeiro, né? Tanto deles para nós, quanto de nós para eles. O que acontece? Época de pandemia bombando, né? E meu marido, ele é fisioterapeuta respiratório. Ele trabalha em UTI. E naquela época que veio a pandemia, eu fiquei com muito medo. Muito, muito, muito medo. Tanto que na época a gente tava morando com os meus pais. A gente saiu da casa dos meus pais correndo, porque meu marido olhou pra mim e falou: olha, a probabilidade de eu pegar um negócio desse é absurda e seus pais não podem pegar de jeito nenhum, nós vamos ter que dar um jeito. E foi quando eu me mudei de Santo André pra São Paulo. E trouxe, enfim, todo mundo comigo. Criança, cachorro, todo mundo. Foi uma época extremamente difícil pra nós, porque ele não parava em casa. Ele não parava em casa, assim, por nada. E eu fiquei com a responsabilidade de cuidar da casa e das crianças. Minha filha já estava no 1º ano, então tinha aula online. Enfim, loucura, né? Loucura, foi um desgaste absurdo, tanto meu quanto dele. Foi muito difícil mesmo. No ano passado, a Sushi começou a ter uma bolinha perto assim do bumbum, sabe? Na lateral esquerda, assim, ela começou a nascer uma bolinha nela. E essa bolinha começou a se desenvolver muito rápido. Crescer. E a gente achou aquilo muito estranho. Apesar dela ter umas bolinhas pelo corpo, já que eram de gordurinha, né? Mas aquela não tava legal, ela não tava normal. E a gente decidiu levar ela ao veterinário. Quando ela fez os exames e tudo mais, a gente aguardou e aí chegou uma mensagem no meu celular falando: olha, você precisa procurar um oncologista quanto antes. E tinha saído que era um câncer e ela estava com câncer. Aquilo acabou comigo, porque a Sushi, ela estava começando a ficar muito debilitada, né? Ela já não estava mais brincando, ela não comia direito, mas, enfim, ela não estava assim muito, ela não aparentava estar muito doente, mas você via que ela estava debilitada, né? E foi um baque para mim, porque
Acho que foi a primeira vez que eu consegui olhar pra ela e entender que ela é um ser que um dia vai embora, né? Enfim, a morte chegou mais perto. E eu fiquei muito triste. Zoucas, eu fiquei muito, 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 muito triste. Eu fiquei arrasada com aquela história do câncer. Porque, enfim, ela é uma senhorinha. E colocar ela numa mesa de cirurgia não é fácil, né? Ainda mais para esse câncer. Aconteceu que isso começou a explodir nela. Né, essas outras bolinhas, que eram bolinhas na teoria de gordura, começaram a crescer também e viraram focos de possíveis outros focos de tumor, né, do câncer. E até a médica começou a procurar por metástase e tudo mais, e enfim. E eu fui sofrendo com isso, muito. Era engraçado que aquilo não me tirava o sossego, eu não conseguia pensar em outra coisa, eu só pensava como poderia ajudá-la e que ela estava sofrendo. E aí, conversando com uma amiga, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho uma amiga minha, que é de um centro de Umbanda, e ela tem contatos com pessoas que fazem trabalhos para animais. Quem sabe não posso te ajudar? Falei, bom, vamos lá, né? Não tô perdendo nada e eu quero ajudar. E lá fui eu. Entrei em contato com essa pessoa, e aí essa pessoa virou pra mim e falou assim, olha, você tem 2 caminhos aqui que você pode seguir. O primeiro caminho, você pode ir no centro de Umbanda, levar sushi, e quem sabe ali você vai já conseguir um certo conforto, eles fazem todo um tratamento e tal. E tem um outro caminho, que é por uma médium que a gente conhece, que ela entra em contato com os jupiterianos. Aí eu falei, Júpiter, quem? Aí ela, com os jupiterianos. E assim, desde criança, eu sou pessoa, assim, com mais medo de extraterrestre que você vai conhecer na sua vida. E eu amo saber sobre essas coisas, amo, adoro. Mas sim, eu sou aquele tipo de pessoa que vou ficar 6 dias sem dormir, é muito intenso pra mim. Extraterrestre é um negócio absurdo. E aí, no final das contas, pra poder tentar salvar, entre aspas, né, minha cachorra, eu ia ter que conversar com um alienígena. Bom, eu decidi que não queria ir pra Umbanda, porque eu já tinha ido uma vez com meu irmão num terreiro, isso é uma outra história que eu posso vir a contar depois. E eu sinto muita energia, e eu preferi não ficar carregada daquele jeito, porque eu já estava extremamente chateada com aquela situação, e qualquer coisa que acontecia comigo, eu estava assim, a ponto de entrar numa depressão mesmo, sabe? De não querer ir trabalhar, de não querer fazer nada. Falei, olha, eu vou conversar com essa médium e seja o que Deus quiser. E aí eu conversei com ela, falei sobre a situação do sushi, e ela virou pra mim e falou assim, olha, tem um dia que eu entro em contato com os jupiterianos, eu vou pedir por você, vou conversar com ele, e eles vão mandar um recado pra você. Eu não tenho um recado aqui comigo, mas eu posso dizer que assim, quando o recado chegou, foi um soco, porque veio falando que os cachorros, os animais de estimação, eles são como filtros dentro da nossa casa. E eles pegam todas as energias que tem em volta da gente, né? E eles cuidam dessas energias, eles fazem esse processo de limpeza, né, para nós. E o que eu tinha vivido foi muito intenso e ela captou tudo isso para dentro dela. E isso vai gerando esse câncer. E quando ele estava se referindo à pandemia. Tudo que a gente sofreu na pandemia, o desgaste emocional que a gente sofreu na pandemia. E aí ele falou, olha, nós vamos te visitar. Você precisa fazer um trabalho com a água da sushi. Eles falam que é água irradiada. E você vai fazer uma oração, vai colocar a água dela, né, num lugar. É importante que a outra cachorra não tome, vai ser especial para ela. E a gente vai na sua casa para poder olhar a sushi e ver o que é possível ser feito. Mas antes de qualquer coisa, você precisa acertar a sua energia, porque senão isso vai voltar. E aí, Zoucas, eu fiz tudo que era pedido. Isso, acho que foram durante uns 5 ou 6 dias. Eu preparei a água, deixei tudo pronto, fiz tudo que era pedido. E assim, naquele jeito ainda, bem desgastada, mas, enfim, rezando muito para tudo quanto é santo que você imaginar. E aí eu fui dormir. Nessa que eu fui dormir, nesse dia em especial, eu
acordei no meio da noite e foi engraçado porque eu acordei, sabe quando você levanta a cabeça? E foi isso que eu fiz, eu levantei a cabeça e tudo estava rodando, parecia que estava tudo rodando. E eu vi, entrando no meu quarto, várias luzes. Eu não sei te explicar, assim, exatamente, mas pareciam silhuetas, assim, silhuetas fluorescentes. Não tinha uma forma bem definida, pelo menos essas não. Era muito rápido. Era uma coisa assim extremamente rápida, muito rápido. E em contrapartida, de frente para minha cama, tinha essa forma, essa figura, que eu também só consegui ver a silhueta, porque era um fluorescente, era um verde fluorescente, era uma coisa assim bem peculiar, assim. Eu não sei te explicar exatamente como era, mas era isso, era como se fosse um verde fluorescente e você conseguia enxergar exatamente a silhueta da forma e tinha uma forma humana, parecia, não sei, parecia um pouco mais alto, mas eu lembro que a cabeça tinha um formato diferente, era um formato que lembrava um cocar, sabe, cocar de índio, e parecia, eu não sei te dizer se isso era parte dele ou se era a cabeça dele, eu não sei te dizer. Mas tanto que na hora que eu levantei e olhei aquilo, a minha cabeça, acho que ela bugou, assim, sabe? Eu não tava entendendo nada e aquela coisa de entrar e sair, aquela imagem na minha frente. E eu fiquei, nossa, acho que eu tô vendo um indígena, né? Eu tô vendo um indígena de cocar na minha frente. Que coisa estranha. Lembro de pensar exatamente isso. E eu peguei, deitei e fechei o olho. E mesmo assim eu continuava vendo a movimentação no quarto. Sabe quando são luzes muito fortes, você ainda vê? E dormi. Eu não tive medo. Não foi assustador, sabe? Quando eu levantei de manhã, eu percebi que aquela movimentação estava indo... Eu lembrei, né, desse sonho, não sei te dizer o quê. E a movimentação que acontecia na minha cama, fora da minha cama, né? Estava indo sempre em direção à direita, que é onde tem a janela do quarto, né? Tinha a janela do quarto. E a Sushi dorme ali. E aí eu fui olhar para ela, mexi com ela, ela estava muito mais animada e eu não sei te explicar. Eu acordei renovada, nova. Eu não sei te explicar. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Eu tinha certeza que não, sabe, que ela ia passar por essa, que ia dar tudo certo. Bom, foi passando o horário, né? E veio uma mensagem dessa médium pra mim. E a médium me escreveu assim: Olá, passamos na sua casa ontem e a Sushi vai ficar bem. Tenha fé. Meu, eu travei. Comecei a travar. E logo em seguida a médium me mandou um desenho. E esse desenho, inclusive, na verdade, ela nem chegou a me mandar, ela colocou no grupo, tá no grupo, inclusive, esse desenho. E esse desenho, ele é exatamente a silhueta que eu vi na minha frente. Exatamente a silhueta que eu vi na minha frente. Eu falei, gente, que é isso? E aí ela me falou que essa era o que ela via, né? Quando ela entrava em contato com eles, era um pouco do que ela via dos jupiterianos, né? Que são esses seres que cuidam dos animais, né? Enfim, e a Sushi fez a cirurgia, ela tomou mais de 250 pontos, ela virou Frank Winnie, porque tiraram todos os focos e tiraram meio tumor grande nela, né? E ela tá super bem. Ela não tem nada, não deu metástase, conseguiu salvar essa situação e eu tenho total crença de que os jupiterianos realmente me ajudaram nisso, sabe? Foi uma experiência muito forte, muito verdadeira. Eles escreveram mais coisas também sobre a matéria, escreveram para mim sobre a matéria, sobre a degeneração da matéria. E que, enfim, um dia eles irão partir, mas que enquanto eles não cumprem a missão deles aqui, para a gente tomar muito cuidado com o que a gente sente, a maneira como a gente vive, porque isso vai diretamente para eles e pode reverberar em uma doença.
E é isso, esse foi meu relato. Espero que você tenha gostado. Tem outras histórias, mas hoje eu queria ficar com essa. Obrigada, Zoucas. Um beijo grande aí pra todo mundo. Tchau, tchau. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Nossa senhora, muito bom, hein? Galera, chegando ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais. Gente, vou ser bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo, o nosso grupo tá bombando, várias histórias incríveis, além de ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera brasileira, que é a nossa pasta secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil, www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto e sem acento, ou clica aqui no link da descrição. E também, para você mandar um relato para mim, é muito fácil, tem o telefone aí na descrição também, mas se você quiser anotar, escreve aí +1 647 830 0422. É bom lembrar, para você que está chegando agora, +1 é o código de fora do Brasil, tá? Do Canadá, onde eu moro. Então, quer mandar? Adiciona aí no seu WhatsApp, conversa comigo. Se tiver coisa legal pra conversar, a gente tá sempre aberto, né? A conversa boa, tá? E aí você manda um oi lá pra mim, fala como é que eu faço pra mandar o relato. E eu vou te mandar um áudiozinho e um resuminho, assim, bem simples, tá? Pra você saber. Ah, gente, quem puder também dá força pra gente lá no Instagram. A gente tá precisando aumentar nossos números. Adiciona aí a página Relatos do Além, obviamente, @Relatos do Além, muito fácil. Então dá essa força pra gente, vai? É isso, vou ficando por aqui e se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.